Estamos de volta com mais um episódio do Entre Manas, com as queridíssimas Paty e Val, que estão dando uma aula sobre secretariado aqui pra gente. Tá muito gostoso o nosso papo. Eu vou fazer a gente vai entrar num assunto agora que a gente até meio que falou nos bastidores, a questão que eu até falei que eu vivenciei em uma empresa que as secretárias, elas tinham todo o cuidado pra gente não acessar, né, os diretores, que a gente tinha até um pouquinho de medo. E aí a pergunta é a seguinte: quais são os desafios desses relacionamentos com esses executivos de alto padrão? De alto padrão não, de alto escalão. Olha, eu acho que, mais uma vez, entrando aqui no soft skills, né? Então, para além de ter... Para começar, a assistente, a secretária, ela tem que conhecer o seu executivo. Ela tem que conhecê-lo, não estou falando para conhecê-lo intimamente, não é isso, mas ela tem que conhecer qual que é o perfil dele, perfil de trabalho, trocar realmente informação, e acho que a comunicação ela tem que ser sempre transparente, fluida e constante, para que ela saiba e conheça como é que é o estilo de trabalho dele. Então, para começar, eu acho que acho que é o melhor caminho, né? Ela estabelecer também essas conversas que sejam semanais, até para fazer o follow-up do que está acontecendo, entender aonde que ela pode ali trazer mais informações e melhorar a vida dele. Mas é assim que ela vai entendendo e conhecendo o estilo de trabalho dele, para ela também ir se adequando, né, a esse estilo de trabalho, também da equipe, enfim. Então, acho que para começar, eu acho que não é por aí, né, Val? Você pode concordar também com isso. E também tem aquela parte aonde que ela tem que entender até onde ela pode ir, justamente conhecendo como ele é. Então, vamos colocar aqui dentro do dia a dia de trabalho e conhecendo as características dele. Vamos dizer que ela tem hoje, é difícil uma secretária atender somente um executivo. Normalmente ela vai atender 2 ou 3, às vezes até mais, porque embaixo dele tem outros diretores ou outros gerentes executivos. Então é importante ela estabelecer um bom trânsito, uma boa comunicação. Tudo que é combinado não sai caro. Então, isso eu sempre fiz com os meus executivos. Então, a gente tinha um combinado. Olha, a gente dava, assim, vamos dizer, feedbacks constantes, uns para os outros. Sim. Então, assim como o meu gestor, meu executivo, ele vinha e trazia as questões: olha, Paty, olha com cuidado para isso daqui, olha, acho que isso daqui dá para fazer desse jeito. Eu também tinha essa liberdade, porque eu também estabeleci isso com ele. Então, eu tinha liberdade também de falar para ele, porque eu já o conhecia, eu já sabia como é que ele era, o estilo de trabalho dele. Então, eu sentava com ele de vez em quando e eu falava assim: olha, que tal você falar desta maneira? Então, até vou dar aqui um exemplo, né? Um executivo... E assim, eu acompanhava ele, tá, gente? Então, nas palestras eu ia junto, porque eu precisava não só ver como que ele atuava naquele ambiente, palestra em faculdade, palestra nas fábricas, né? Essa empresa onde eu trabalhei, ele dava palestra e tudo mais. Então, às vezes, ele não gostava de usar microfone. Então, ele começava a falar uma frase em alta e terminava em baixa. Quem estava no fundo, como eu, porque eu era timekeeper, e ficava falando: falta 5 minutos, faltam 4, né? Eu não escutava o final da frase. Então, depois, no final, ele... e aí, Paty, o que você achou? Pô, foi máximo, você arrasou.
Mas eu acho que você pode melhorar aqui, olha, quando você está falando a frase, né, continuar falando alto ou usar o microfone. Quer dizer, eu tô aqui dando um exemplo, gente, porque eu acho que isso é uma construção. Então, um dos desafios, até para quem está começando agora, né, é você construir uma relação de confiança com o seu executivo, né, com o seu gestor, com a sua equipe. E como é que você faz isso? Mantendo uma boa comunicação constante, conhecendo o que ele espera de você. Bem importante, quando você está começando numa empresa, você não sabe como é que funciona. Mas quando você vai começar as conversas, você senta com ele e pergunta sobre tudo que você tenha dúvida, não fique com dúvidas, não tenha vergonha de perguntar, muito pelo contrário, isso vai demonstrar para ele que você tem interesse, você está interessada, que você quer ajudar, quer resolver, você está ali para isso, né? E você começa a estabelecer essa construção de confiança, né? De transparência. Então, isso é bem importante. E uma outra dica também que eu posso dar agora, que eu acho que também vai nos desafios aí, quando você começa numa empresa, existem os burburinhos. Em todo lugar, né? Então, como você não conhece ninguém, sempre vai ter aquele ou aquela pessoa que vai chegar e vai falar, que não gosta, que não se deu bem com aquela outra. Olha, toma cuidado com aquele, presta atenção naquilo. Tenha calma com isso. Observe. Assim como a secretária, ela é mesmo o ponto focal, todo mundo vai falar para ela alguma coisa ou reclamar, principalmente reclamação, para que chegue no chefe. Porque aquela pessoa não tem coragem de trazer aquela informação, então ela traz para a secretária na esperança que ela leve para o chefe a situação que aquela pessoa está passando. Tenha muita calma, observe, analise, para ver primeiro se aquilo de fato é verdade, se procede. Você mesma, você consegue analisar e perceber, será que eu mesma não posso resolver isso? De repente você consegue até encaminhar aquele assunto, ou, se não, você vai levar para a área competente. Ou, sei lá, que seja RH, comunicação, jurídico, não sei. Você está lá para levar solução. A assistente secretária, ela está lá para melhorar a vida, otimizar os processos internos. E isso são desafios diários. E você só vai saber disso se você, de fato, se interessar, viver na prática tudo que aquela empresa está vivendo, o que o seu gestor... E, gente, nós somos seres humanos. O nosso gestor, o nosso diretor executivo, quem seja, ele também tem os problemas dele. Sim. Pessoais. Sim. Todo mundo tem. Vai ter dia que ele não vai estar legal. Você também não vai estar legal. Cabe a você observar e entender e de fato, ter a tal da resiliência, a inteligência emocional, e procurar levar com leveza. Eu sei que não é fácil, gente. Nós temos picos. Sim. Tem os picos de estresse, de cobrança, de entrega, né? Deadlines, enfim. Isso tudo é normal em toda empresa. Mas olhar para o outro, como você mesma falou, Pri, ali tem uma pessoa, né? A empresa é feita de pessoas, de seres humanos. Então, esses são desafios que a gente vai aprendendo também com o tempo. E é só se relacionando, entendendo como é que funciona, né, o dia a dia daquela cultura daquela empresa, a dinâmica, aquele executivo, aquela equipe. Então, assim, são desafios diários. E, mais uma vez, eu vou colocar aqui, não espere que a empresa o tempo todo te forneça aquilo que você quer. Busque isso. Busque por você mesma, né? E busque fora
cursos que você queira. A empresa, você pode comentar isso num one-on-one com o seu diretor. Olha, eu estou pensando em fazer um curso tal, porque eu acho que vai ser até legal aqui para eu entender melhor como é que funciona. E ele pode até falar para você, olha, poxa, de repente, deixa eu ver se a empresa consegue te ajudar. Se a empresa não puder, vá você atrás, se qualifique, se capacite, né? Vá por você mesmo. Nós somos protagonistas das nossas carreiras. Então, eu acho que é esse o maior recado que eu acho que eu posso dar aqui. Se você quiser complementar, Val. Eu achei que a sua resposta maravilhosa. Obrigada. Nossa, bem assim, completa, né? Eu só colocaria uma coisinha sobre essa questão do executivo, né? Como eu não estou secretariando há bastante tempo, né? Mas eu secretariei muitos anos, Sim. né? E eu procurei levar isso para minha vida. Que o profissional de secretariado, né? Assistente, assessora, ela é aquela figura, né? Que está ali no meio entre o cliente interno, o cliente externo e o gestor, né? Então ela tem que ser ponte. Ela tem que ser ponte. Não muro, né? E não muro. Boa. E muitos profissionais de secretariado, hoje ainda, são muros dentro das empresas, né? Isso prejudica o relacionamento, prejudica a questão da comunicação, prejudica o todo, né? É verdade. E também um item que eu vejo que é muito importante é a questão da parte da confidencialidade, né? Entre gestor e secretária. O gestor confia muito. Quando ele confia, né? No início, quando você está começando, é difícil. Ele vai Não testando, existe, né? ele vai testando, ele vai te construção, dando uma coisa, você vai construindo isso com ele. É um time de 2 mesmo, né? Isso. E aí, a confidencialidade, ela tem que estar presente. Ser uma pessoa mais sigilosa, discreta, durante as nossas atividades, né, profissionais, nós sabemos de coisas em primeiro momento, em primeiro plano. Então, cabe ao profissional, a nós, né, da área de secretariado, fazermos, sabe, uma análise sobre isso. Puxa, isso eu posso comentar? Isso não? Sabe, tudo isso é importante, porque você vai ganhando credibilidade dentro da empresa, né? Então, nós temos um código de ética, né? O profissional de secretariado tem um código de ética, e aliás, 2 itens, assim, que eu enfatizo bastante dentro desse código é a questão da confidencialidade dos assuntos. Sejam eles profissionais, sejam eles pessoais. Principalmente, falar da vida do gestor. A gente não tem que alimentar isso, né? Numa roda de conversa, batendo papo com colegas na hora de um café, falando sobre a vida desse executivo. Porque as pessoas têm essa curiosidade, Sim. né? E às vezes como é que se ele aproximam Ele é casado, ele descasou. Gente, não interessa isso. Exatamente. Ele é o teu gestor. Ele é o teu gestor. E você deve isso a ele. Tá? Essa lealdade, né? Então, toma cuidado com documentos que você assina, informações que você passa, sempre muito checadas, como a Paty colocou agora há pouco. Checar as informações, cuidado com o que você passa para o terceiro, né? Então, para mim, essa dica é valiosa também, além das dicas incríveis aqui que a Paty deu, trabalhar essa questão. Ser ponte e não muro. E ser uma pessoa sigilosa dentro do seu trabalho. Muito bom. É um das minhas dicas. E as empresas, quando elas estão passando por algum momento ali meio conturbado e começam os murmurinhos, né? Sempre cai na secretária, né? Sempre cai como eu falei, é um ponto focal para tudo, né? Verdade. É onde as pessoas vêm ali e a gente vai percebendo com a experiência, né? Que você fala, poxa, essa pessoa está se aproximando de mim para tentar retirar alguma informação. Então, isso que a Val falou é mega importante, é a base. A secretária, ela tem que ter isso em mente, né? Ter descrição. Ali os assuntos são confidenciais. É um cargo de confiança. De confiança. Tanto é que, normalmente, no geral, as empresas, ela não bate ponto, não tem, ela não tem hora
entre aspas, né? Claro, você vai cumprir ali um horário comercial, mas assim, é de confiança. Às vezes ela precisa ficar até um pouco mais. Por quê? Porque vai ter uma reunião por conta de fuso horário, que ela vai ter que fazer uma conexão Sim. com o pessoal que trabalha, não sei, tá num fuso horário diferente. Sim. Enfim, ela vai lidar com informações estratégicas, confidenciais da empresa e do próprio gestor. Sim. Quando eu falei que vai ter dia que ele não vai estar legal, que ele vai chegar lá na empresa, e você vai perceber, ela vai perceber, a secretária vai entender, tem alguma coisa. Pode ser uma coisa pessoal, e é uma coisa pessoal dele. Vai ter gente que vai vir perguntar. Nossa, ele tá assim hoje. Olha, eu não sei, eu posso te ajudar? Em que eu posso te ajudar, então? E Se eu nesse puder dia- resolver, eu resolvo. Então, assim, E nesse dia não levar nada, assim, coisas muito complicadas. não levar problema. Problemáticas, Essa sabe? Essa sensibilidade. sensibilidade. E a gente trabalha com o gestor, eu pelo menos tinha essa percepção, de conhecer os passos dele. claro, eu também O percebo. a gente passo, percebe. passo, quando ele chegava, a forma como ele se dirigia a mim. Isso. Falei, hoje ele tá bem. Então, é um dia que você pode conversar, pedir alguma coisa que você queira, mudar suas Isso. férias. Agora, não. A pessoa vai pedir naquele dia que o resultado da empresa tá péssimo, né? Negativo, ele tá aborrecido com alguma coisa em casa, chegou mal-humorado, eu vou pedir um aumento salarial nesse dia. Não. Vai ter. Não, você Então, tá certo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar. Ô, Val, e até complementando o que você falou sobre pontes, Uhum. que é super importante. A secretária, ela tem que fazer pontes e ter bom trânsito dentro da empresa inteira. Verdade. Inclusive, principalmente com as suas pares. Sim. Ai, verdade, Com- né? Não tem uma Tem. competitividade, uma... Tem. A gente, né, discutiu sobre isso também, né, Val? Infelizmente acontece. Não vou dizer que isso em toda empresa, mas acontece. Então, você fazer pontes, criar pontes, construir isso com as suas pares. Sim. Porque vocês vão trabalhar de fato em conjunto. Verdade. A gente precisa umas das Sim. outras. Uma Em ajuda a tudo, outra. uma ajuda a outra, até para cobrir umas férias, né? Cobrir, sei lá, algum Uma dia, ausência, ajudar numa agenda, né? Ajudar a resolver, a montar um evento, a montar uma Sim. reunião, porque normalmente, claro, todas as áreas elas estão interligadas. Então, a secretária ela precisa construir essas pontes É verdade. com as suas pares, com as outras áreas, né? Com os seus clientes externos também, muitas vezes, né? Ela fala com as secretárias das outras, dos seus clientes. Então, manter um bom relacionamento com as secretárias de outras empresas, com as quais a diretor dela tem contato, vai ter reunião. Então, manter, quer dizer, fazer disso uma coisa boa mesmo, Sim. sabe? cultivada. Isso, cultivar isso, né? É super importante. São os relacionamentos. Eu estava lendo uma coisa esses dias, onde se fala sobre como foi medida. Existe um estudo gigante de anos em Harvard, de um professor. Como que você sabe que você é feliz dentro de uma empresa, ou seja lá onde for, né? É quando você cultiva bons relacionamentos. Quando você tem relacionamentos Na vida, saudáveis. né? Na vida. É verdade. Então, vamos fazer isso. Como a gente passa muito tempo dentro da empresa, a gente passa 8, 9 horas, às vezes mais 10 do horas, que- depende. Mais do Sim, que em cara. casa. Trabalhar 90% da nossa vida. Então, vamos construir bons relacionamentos, boas conexões, sabe? Com todo mundo, sabe? Desde da pessoa ali, profissional, que coordena a parte de limpeza da empresa, né? Até o CEO, enfim, o motorista. São pessoas que... É um A time. copeira. A copeira. É um time, importante, gente. É um hein? time grande isso. Ter amizade com a copeira. E valorizar. É verdade. Às vezes é uma reunião que entra, né? A gente precisa dela, né? Precisa. Então, assim, gente, é cultivar isso. Realmente ninguém trabalha sozinho, ninguém vive Não. sozinho, né? Escutar as pessoas com mais experiência, né? Para você, vamos dizer assim, fazer o seu caminho de desafios mais leve, mais fácil.
E olha, não tenha medo de pedir ajuda, de perguntar, Isso é super, sabe, para sua humano, parte, pro né? seu... Gente, é isso. É isso que constrói você e faz você evoluir melhor e mais todos os dias. A gente fala muito sobre isso, né? A importância dessa postura de humildade Sim, mesmo. Sem dúvida. Eu acho que se a gente conseguisse quebrar um pouco o nosso ego, o nosso orgulho, e se verdade. posicionasse dessa forma, acho que todo mundo ia ser um pouquinho mais feliz. Eu E aí, concordo. e aí quebra também, quando você falou que existe essa competitividade, né? Quando você, de fato, trabalha mais a humildade mesmo, né? Mas sempre com respeito, tá? Se Sim. respeitando. Isso é importante. Tá? Qualquer profissional, Sim. né? Nós temos que nos respeitar. Sim. Então, quando você percebe também que o outro pode estar cruzando uma linha Delicado. delicada, Colocar limites, né? você tem que colocar limites com educação, com respeito e nada como uma boa conversa. É verdade. Nada como uma boa conversa, gente. E não deixe para depois. Eu acho que isso é uma coisa que é importante até com relação a você quebrar barreiras e muros que existem. Vamos dizer, você errou. Gente, a gente erra toda hora, né? Você pode errar numa coisa, Sim. perceba que aconteceu aquele erro na hora, corrija, já traga a solução e converse com quem você errou. Eu falo que a gente tem uma mania muito De fugir. ruim As pessoas de fogem. adiar. Adia Adiar. a conversa difícil, Porque aí tem o fica ego. impossível. Fica impossível. Chega uma hora, você fala, é o timing. É verdade. É o timing. Então, olha, eu errei. Ou então, às vezes você pode não acontecer, você falar até uma coisa meio ríspida. Ou você não percebe muitas vezes. Você pode até falar uma coisa, e aquilo agrediu, aquela pessoa não se sentiu bem, ficou desconfortável. Depois você fala, poxa, eu realmente... Peraí, eu vou lá conversar com ela. Gente, isso é ter maturidade, ter responsabilidade, ser um profissional. Ser um profissional, evolui como profissional e como pessoa. Por quê? Hoje você está naquela empresa, amanhã você não está mais, e você pode ir para outra empresa e você vai cruzar com aquele mesmo profissional com quem você teve uma situação. O mundo é muito Sim. pequeno. O mundo é pequeno. Então, este é um desafio que até um profissional que está começando agora, né? Para quem está começando agora, tem que prestar atenção, tem que pensar, sabe? Refletir, não ser reativo. Muitas vezes nós somos reativos, do Sim. ser humano. Mas isso é um exercício, tá? Não é de uma hora para outra, mas é um verdade. exercício diário que a gente tem que fazer como profissionais e como seres humanos. Para nossa evolução. Para humanos, nossa né? evolução. São essas E dicas. uma curiosidade rápida, assim, até que meio no tom de fofoca. Vocês já trabalharam com algum executivo que, assim, não tinha jeito, assim, nível de arrogância Harvard, de chegar e jogar as coisas na mesa e falar, Já, você é uma incompetente. Já. trabalhei. Isso também. não é um Não privilégio só da secretária. Não, eu sei que não. Head de RH Mas é que Já normalmente vivi. a pessoa que tem essa posição é com todo mundo. é com todo né? mundo. Mas É. assim, a pessoa que tá mais fácil Quem ali tá pra ela mais é a perto, né? mais perto é a Eu- secretária. Eu gostaria de dar uma dica, né, sobre isso. Eu acho que até para quem está começando, né, a secretária que está começando agora, né, ela tem aquele medo dela encontrar um executivo, um gestor que tenha uma personalidade mais difícil. E aí ele vai ter reações, ou ele até pode ser desrespeitoso, aí já é outro caso, né? Mas ele pode ter reações que ela pode ficar com medo de retaliação, medo dela falar alguma coisa. E eu acho que isso deve ser uma dúvida bem frequente até Sim, das alunas, né? O que eu faço? Como é que eu ajo? Para além dela perceber, ela vai perceber, hoje não é um bom dia dele, tá? Eu vou ficar na minha. Mas eu também, uma dica, eu acho que aí a profissional, ela vai perceber ali no dia a dia que ela vai começar a conversar com ele e a tratá-lo de uma forma de igual para igual. E aqui estou falando de hierarquia, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você se posicionar com respeito,
Mas mostrar qual é o seu limite, E né? mostrando o Assertiva, limite. né? Ser assertiva. Então, pode ocorrer, e isso já aconteceu comigo, gente, em algumas vezes, em algumas empresas, daquele gestor ter uma crise. Então, ele vai gritar, e não só comigo, porque o problema não é com você, tá? Não é um problema dele, com ele. Isso pode acontecer. Ele pode fazer isso também com outras pessoas, né? E aí já é um problema que vai para uma outra escala, né? Para um outro nível. Mas também, como eu falei, guarde-se, vamos dizer também, né? Proteja-se, né? E procure ao longo, né, daquele tempo que você tenha, que você está conhecendo ele, que você procura conhecê-lo, como que você pode agir, sabe, vamos dizer, de uma forma que você quebre, vamos dizer, aquela casca, porque às vezes eles se protegem também, vamos dizer, a agressão, vamos dizer, entre aspas, né, o modo como ele às vezes pode tratar ou pode estar, é uma forma dele se proteger porque ele não está bem ou porque, enfim, né? Às vezes isso acontece com algumas pessoas, né? Mas aí você acaba quebrando aquilo e ele fala, pô, nós somos iguais. Nós só estamos, nós não somos. Nós estamos nessas posições diferentes, né? E temos que nos tratar aqui com respeito, né? E tudo mais, mas você vai começando a quebrar isso. Então, aí vai muito também, sabe, de como que você vai conduzindo, né? E, normalmente, eu também tenho os secretários, né? Os rapazes, né? Os homens, mas também as mulheres, elas têm um pouco mais, vamos dizer, de jeito, né? Nossa, a gente tem um jeito, assim, da gente entender e perceber, né? Então, aí a gente vai saber também com jeito de contornar algumas situações. Que ótimo. Muito bom, meninas. E assim seguimos, né? Quarta-feira, às 12h30, teremos o nosso último episódio com as meninas. Nos vemos lá.